Lamentações capítulo 2, verso 19. Levanta-te, clama de noite. No princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a eles as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Pode sentar, irmãos. Todos os profetas, especialmente os profetas do Velho Testamento, cada um deles tinha uma característica e se tornaram depois até conhecidos pelas suas características. O profeta Jeremias devia ser um homem muito ponderado, devia ser um homem muito humilde, muito simples, mas um homem profundamente espiritual. E sensível, também muito sensível. Tanto que ele é conhecido como profeta intercessor de Israel. E alguns alguns até o chamaram de o profeta chorão, né? Porque conta-se que Jeremias chorava muito. E as intercessões eram intercessões com muito sofrimento. E é esse profeta que profetiza muito e numa fase muito importante de Israel, porque foi uma fase onde o povo começou a se afastar do Senhor, começou a ter algumas dificuldades, e esse profeta profetiza. Era uma profecia quase que, não era quase, era uma profecia de exortação para o povo, mostrando o que poderia decorrer, o que podia acontecer com o povo por causa desse afastamento. E qual o resultado disso? Então, qual o resultado? Então ele clamava. Então o livro de Jeremias, né? Então ele mostra, ele chama o povo, então ele mostra, ele exorta. Então era o momento que ele estava antevendo, porque ele profetiza antes do cativeiro babilônico. Ele é o profeta que profetiza, inclusive, sobre a queda de Jerusalém diante do primeiro grande império gentílico, que foi o Império Babilônico. O império, não é? O império de Nabucodonosor, que é o império cuja sede era na Mesopotâmia, hoje onde está, não é? Onde está hoje um país conhecido que foi alvo de uma guerra recentemente, que é o Iraque. Aquela região ali na Mesopotâmia, entre aqueles dois rios, é o Tigre e o Eufrates. Ali era a sede do governo do império, grande império babilônico, que foi, sem dúvida, o império mais rico dos quatro grandes impérios gentílicos que seguiram até o quarto, que foi o Império Romano. Mas quando era quase que impossível, Jerusalém, que estava a centenas de quilômetros de distância daquela região, que Jerusalém fosse alcançada pelo exército dos babilônicos e que fosse conquistada. Mas esse profeta profetiza, Jeremias profetiza a respeito disso. E o lamento quando ele escreve as suas lamentações, ele descreve a situação do que aconteceria com a cidade, do que já estava prestes a acontecer, de tudo aquilo, dos cercos, de tudo, então da situação, ele descreve tudo isso. Então quando ele coloca tudo isso, é como se fosse um lamento. Quer dizer, um lamento é uma expressão de dor, de sofrimento por uma coisa que estava acontecendo. Interessante que no capítulo 2, quando você olha para Babilônia tem um sentido também espiritual profético. Não é só o sentido material de Babilônia, mas também um sentido profético. Mas o profeta diz aqui o seguinte. Então ele fala para o povo. Então ele agora, o lamento dele é para um povo, para um remanescente. Ele fala para um remanescente que é com um pouco, quer dizer, alguns que ainda se mantinham fiéis. Em meio a tanta dificuldade, havia um remanescente
Deus sempre teve isso. Deus sempre teve um remanescente fiel. Deus nunca contou com multidões, mas um remanescente. Assim foi com Israel no Egito, assim foi com Israel no tempo de Gideão, assim foi com Israel em todas as suas grandes lutas, em todas as suas grandes batalhas, como ele se recompõe, como foi com Jerusalém na reconstrução dos seus muros por Neemias. Então sempre um grupo pequeno, mas um grupo que estava disposto a ouvir o Senhor. Então o lamento do profeta é exatamente para um grupo que podia ouvir a voz de Deus. Então ele diz assim: levanta-te. Então a situação do povo era a seguinte: nós vamos ser derrotados, nós vamos ser conquistados, nós vamos ser mortos, porque os babilônicos eram terríveis, eles eram cruéis. Tudo aquilo que eles fizeram com os jovens, eles levavam uma casta de jovens, porque eles queriam trabalhar aqueles jovens para o seu reino. Mas os outros eram mortos, eles tinham torturavam, eram terríveis. Então quando Jeremias fala ao povo no seu lamento, então ele mostra ao povo, então ele diz o seguinte: levanta-te e clama de noite, no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas diante a face do Senhor, perante a face do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para o povo, quando nós olhamos para Israel, o povo sempre foi o mesmo. Gente sempre foi a mesma, nunca mudou, não é? Tudo é gente, naquele tempo como hoje, apesar da distância que não é tão longa em tempo, porque o nosso tempo é muito curto, por nós termos uma duração tão curta e que nós achamos que os tempos são tão longos. Mas não é tão distante assim. Então os homens daquela época, eles tinham os mesmos problemas. Então ele diz assim: levanta-te e clama de noite. Então, quando nós aplicamos isso hoje, o lamento de Jeremias era o lamento do Espírito. Era a lamentação do Espírito na vida dele. Era o Espírito de Deus, era o gemido do Espírito de Deus na vida do profeta. Era o Espírito de Deus gemendo na vida do profeta. Meus irmãos, hoje é a mesma coisa. Há um remanescente fiel, há um povo fiel, e no coração desse povo há um gemido do Espírito, há um clamor do Espírito. E o clamor do Espírito Santo, do Espírito de Deus, da vida de um povo, é nessa hora: levanta-te, clama de noite. Essa hora da noite, é essa hora que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o domínio que está à nossa volta era o mesmo domínio daquele povo. O povo se sentia cercado. Ele estava cercado. Para onde nós vamos escapar? Um inimigo poderoso aí à nossa volta, com armas sofisticadas. Então nós olhamos hoje, vemos um mundo à nossa volta. É um mundo cruel. É um mundo que não poupa o jovem, seu filho, lá na escola, nos ensinos que ele recebe. Não é? Que não poupa a sua casa quando o inimigo entra dentro da sua casa de diversas maneiras para destruir o jovem, para destruir a criança. Nós estamos vivendo isso, estamos no mundo de hoje. Estamos vivendo uma hora da noite, onde o pecado abundou. Esse é o momento da igreja. Esse é o momento, a gente está vivendo esse momento, que é o último momento que é profético, mas no coração da igreja fiel, não de uma religião acomodada. Está todo mundo dando palma para Jesus, está tudo bem, está tudo certo, palma para Jesus, Jesus nota 10. Olha, nós estamos vivendo uma hora onde o Espírito Santo está gemendo no coração de uma igreja por um povo que está morrendo aí fora. Morrendo de fome, à beira, a entrada das ruas. Que é a entrada das ruas? São os caminhos que oferecem para o homem. O homem está vivendo um mundo hoje onde tem vários caminhos para ele. Vários caminhos são colocados para ele. É o caminho da cultura,
alguns preferem isso, ao caminho da ideologia. Ele põe na cabeça uma ideologia, é aquela ideologia que está na cabeça dele, é uma filosofia oriental, porque ele tem que botar a mão na testa e fechar os olhos e pensar em energia positiva, energia cósmica. São coisas horríveis que vêm na mente do homem e a alma está perecendo, está morrendo de fome. Sabe por quê? Porque falta uma palavra de vida, e quem tem essa palavra de vida é uma igreja que tem Jesus no coração. Não é um povo que simplesmente se diz ser cristão. Não estou falando mal de religião, porque para mim toda religião é boa, não é? Eu estou sempre dizendo, abro um parênteses e digo que você que não tivéssemos nome. Como é que é o nome da sua igreja? A igreja tem nome. O nome dela, a igreja tem nome. É o título dela, igreja tem nome, né? É só para o carteiro não errar a porta. Mas temos um nome e que o Senhor mandou colocar. O nome já é uma mensagem. Mas o mais importante para nós, qual o mais importante para nós? É que há um clamor no coração desse povo, há um clamor no nosso coração, há um desejo no nosso coração de dizer ao mundo que ele está morrendo de fome. Fome de quê? Fome de Jesus, que é o pão vivo que desce do céu, que alimenta o homem. A alma não se alimenta de coisas de conversa. A alma não se alimenta de ideias, a alma não se alimenta de filosofias, a alma não se alimenta de coisas de discursos bonitos. A alma se alimenta de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. E o profeta disse assim: levanta, clama de noite, porque os teus filhos estão morrendo aí, na entrada das ruas. Estão morrendo. Quem pode negar isso? As autoridades estão falando, o mundo todo está falando sobre isso, sobre os problemas do homem, os problemas, as dificuldades. Hoje alguém pegou para mim e perguntou assim: Amadeu, por que você me fala sobre doenças mentais? Eu digo, as doenças mentais só tem dois grupos. Todo mundo tem um probleminha psicológico. Todo mundo tem. Você precisa saber se você é neurótico ou psicótico. Os neuróticos são considerados normais. Os psicóticos estão doentes. Estão loucos. Né? Então você tem ou está de um lado ou está do outro. Vejam, mas por que isso? Por que isso? O que está acontecendo? Então você vê, você olha. Então, como isso vai acontecer? Como você vai evoluir? Como você corrige isso? Como você livra o jovem das suas tendências? Né? Você diz, o homem nasce com uma tendência natural, porque ele herda. São coisas que se herda. É genético. Genético é uma coisa que funciona. Apesar de quando a gente não crê, não funciona para valer. Genética é coisa séria, não é? Apesar disso, há um milagre que acontece na vida do homem que transforma o homem. É um milagre. E é esse milagre que tem que acontecer na vida do homem. Então nós olhamos para o que está à nossa volta, nós vemos jovens, crianças, adolescentes, nós vemos famílias vivendo grandes problemas, graves problemas, que estão morrendo aí. É isso que é o plano, né? É o plano que existe para o mundo, é esse. Então, o Espírito Santo ainda está aqui no mundo. Aquele Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes, quando a igreja estava reunida e o Espírito Santo veio sobre aquele povo. Esse Espírito Santo está ainda aqui na vida de um povo, que confessa Jesus como seu único Salvador, na vida de um povo que teve os seus pecados resgatados no sangue de Jesus, na vida de um povo que prega que Jesus não está morto, mas que Jesus está vivo, que Jesus ouve, mas que Jesus também fala. Na vida desse povo é que o Espírito geme nessa hora e diz: clama nessa hora da noite, clama. Nas horas da vigília, nessa hora da noite, começa a vigília, é isso mesmo. É o início dessa profecia, desse momento. Clama, não se detém, derrama o teu coração, né? Derrama o teu coração, coloca o teu sentimento nisso. É na hora de amar o necessitado, aquele que está morrendo. Por quê? Porque
aqueles que foram gerados aí fora estão morrendo à entrada das ruas, aí, cada entrada da rua. Então você vê cada um em sua posição, que acha o máximo, mas a sua alma está morrendo dentro dele. Há uma morte. Aquilo que é um sentimento, é a falta alguma coisa. Clama por ele. Meus irmãos, levanta-te e clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a eles as tuas mãos. Levanta as mãos, é hora de trabalhar. É hora de trabalhar. É hora de você anunciar como igreja, você tem que anunciar. Eu estava dizendo há pouco a alguns irmãos aqui. Quem não fala de Jesus é triste. Se você não fala do amor de Deus na sua vida, você é triste, é tristeza. Revelou que há uma jovem aqui hoje profundamente triste, porque não consegue testemunhar de Jesus. É verdade. Quando você não consegue falar de Jesus, você é triste. Porque Jesus é aquilo de mais extraordinário que pode acontecer na vida do homem. Não Jesus místico. Não Jesus que você trata como se fosse uma superstição. Não. De um Jesus que está vivo, que você sente no seu coração. Ele está dentro de mim. Paulo diz assim: ele vive em mim. Eu não mais vivo, eu morri, dizia Paulo. Cristo vive em mim. Então quando você sente Cristo dentro de você, você se levanta e você fala, fortalece as mãos para dizer a um povo que está morrendo aí. Levar alimento para ele, levar para esse povo, para o seu colega, para o seu amigo, para a sua casa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu colega na universidade, para o seu professor. Né, professor? Eu estava numa aula, eu era aluno, estava no primeiro ano. Era o segundo, acho que o primeiro mês de aula. E o professor chegou para a turma, era uma manhã, ele olhou e disse assim: eu queria começar essa aula dizendo que ontem, quando eu preparava essa aula, eu me deparei com uma série de coisas. Eu comecei a estudar, a aula que ele ia dar para nós era sobre fisiologia da anatomia ligada à fisiologia da audição. E no meio da aula ele disse assim, antes de começar a aula, ele disse assim, quando eu estudava esse assunto, eu parei, mas isso é tão extraordinário, isso é tão perfeito, que deve existir um ser superior, porque isso não aconteceu ao acaso. Eu fiquei preocupado e questionando a mim mesmo, deve existir, isso é muito perfeito para ter dado ao acaso. Quando terminou a aula, eu chamei, e disse, professor, eu queria falar com o senhor. Pois não, eu quero falar sobre o ser superior que o senhor mencionou lá, que eu conheço. O senhor não conhece, não, eu queria conversar com o senhor, queria falar dele para o senhor. Falar daquele que um dia entrou no meu coração. Que é aquele que habita em mim e que é o Senhor de toda a criação. E a tristeza do homem, da alma do homem, é porque ela não tem contato com o Senhor da criação e aquele que pode resgatar o homem, que é o seu próprio filho. Então, por isso o Espírito Santo gemia lá em Jeremias, clamava, é o clamor dele, é o gemido do Espírito Santo aqui hoje. O homem precisa conhecer Jesus como Deus que está vivo. Clama de noite, levanta no princípio das vigias. Então, como ele diz aqui, como ele mostra aqui, derrama o teu coração, levanta a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhos que morrem de fome nas entradas das ruas da cidade. A cidade é que está aí, é o mundo que está. As ruas são os caminhos, né? Cada um tem o seu caminho, cada um quer ter a sua vida, mas estão morrendo de fome. É aquilo que Jesus disse para os discípulos, dai vós a eles de comer. É a palavra do Senhor para nós. Quem sabe, alguns entraram aqui hoje e o seu coração está precisando de uma bênção, né? De uma esperança, de uma experiência de fé, de uma libertação. E Jesus está pronto a fazer isso. Até hoje.
Levanta-te e clama de noite, no princípio dos dias, derrama o teu coração como água. Levanta a eles as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome. A entrada de todas as ruas. A entrada das ruas estão aí. O Senhor revelou que há uma pessoa que hoje recebeu um grande livramento. E ela percebeu que esse livramento foi a mão do Senhor. Então você é um homem que hoje aconteceu alguma coisa na sua vida e isso foi para impedi-lo de vir à casa do Senhor hoje. Mas ele venceu e está aqui. Alguma coisa que aconteceu, para impedir a sua vinda. Um homem que tem perdido sem direção quanto à vida profissional. E o Senhor tem uma direção para ele. Uma senhora que tem uma promessa de salvação para o seu marido, mas tem achado difícil. E o Senhor diz, essa causa é minha. Essa causa é minha. Continua falando, mostrando. A palavra nunca fica vazia. Às vezes você testemunha, você fala. Eu estava um dia em Vila Velha e chegou um senhor que chegou alguns minutos antes de começar o culto. Ele disse, eu posso entrar para assistir o culto? Pode. Aí assistiu o culto, chorou o culto todo. Quando terminou o culto, ele disse, eu hoje vim aqui para aceitar Jesus. Digo, amém. O que houve? Hoje eu entrei numa depressão, numa angústia, numa tristeza, e eu tive vontade de acabar com a minha vida. Eu senti vontade de acabar com a minha vida. E naquele momento, eu só pensava em morrer. A angústia e tal, não tinha mais nada assim que me pudesse fazer. Naquele momento, eu me lembrei que há 8 anos atrás, eu passando por uma praça, um jovem chegou para mim e me entregou um convite para vir a essa igreja. Ele disse, eu preciso ir lá, Deus tem uma bênção para o seu coração. Eu recebi aquele convite, guardei, pastor, fui embora, nunca mais. Hoje, naquele desespero, eu me lembrei daquele convite. Tem 8 anos, eu vim aqui hoje, e no final, eu quero dizer que hoje eu aceitei Jesus. Esse homem hoje é um servo de Deus, a família toda se converteu, uma grande experiência, Então você falou, estou falando aqui o caso dessa irmã, que está triste, que achou que o marido, eu sei que não vai demorar 8 anos, não. Esse caso aqui foi um caso diferente, demorou 8 anos, o seu não. Talvez demore dias somente, e é o que nós queremos que aconteça. Vamos ficar de pé.